Então, Levítico, capítulo 25, os versos 8 ao 13. E eu estou aqui com a Nova Versão Transformadora, e ela fala assim: contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação, no ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. O 50º ano será um ano de jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês, e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Soberano Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco, Pai. E nós oramos e pedimos o poder do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos compreender o mistério da Tua palavra. Senhor, eu te peço que nesse momento, enquanto estamos de pé, com a Tua palavra aberta, que o Senhor conduza o nosso foco para o que vai acontecer aqui nesse momento. Para que o Senhor nos livre de qualquer distração sobre o nosso contexto, sobre a nossa vida. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor se preocupa com tudo isso, mas que nesse momento a nossa atenção, a nossa mente esteja cativa ao Senhor e à Tua palavra, Deus. Nos prepara para aquilo que o Senhor vai nos falar nesses próximos minutos. Nos prepara, Deus, para que possamos nos submeter a qualquer coisa que o Senhor nos mandar nesse tempo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, pode se assentar? Então, hoje a gente vai refletir no ano do jubileu. Eu vou pedir para você ficar com o capítulo 25 de Levítico aberto. E a gente vai ver alguns outros versículos para entender melhor o que isso significa para nós. E hoje a minha missão aqui, enquanto a gente olha para o ano do jubileu, esse evento que acontecia a cada 50 anos no meio do povo de Israel, é que a gente compreenda 3 coisas. Primeiro, o que é exatamente o ano do jubileu. Segundo é, por que Deus criou o ano do jubileu? Qual que é o propósito desse ano para o povo dele? E a terceira coisa é, o que isso significa para mim e para você em outubro de 2023 aqui na cidade de Blumenau? Então, o que isso significa para nós? Então, essas 3 perguntas a gente vai tentar responder nessa noite. Então, primeiro, o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era esse tempo. Antes de eu falar exatamente, eu queria... Quem aqui tem mais de 50 anos? Levanta a mão. Mais de 50 anos. Então, você pode baixar. Quem aqui tem menos de 50 anos? Menos de 50 anos, levanta a mão. Então, a maioria aqui tem menos de 50 anos. Então, esse era um evento muito especial que acontecia aqui no meio do povo de Israel. Era quase que uma experiência única na vida. Tá bom, algumas pessoas elas passavam 2 vezes pelo ano do jubileu, mas dificilmente 3 vezes pelo ano do jubileu. E mesmo que ela passasse 2 vezes, o outro ano do jubileu anterior era algo que aconteceu há muito tempo, quando ele ainda era criança, ou quando ele era jovem. Então realmente era uma experiência muito especial que acontecia aqui no povo de Israel. Então Deus, ele extremamente preocupado com o seu povo, preocupado com o seu povo realmente andando bem em todas as áreas da sua vida, ele cria alguns mecanismos, alguns sistemas aqui, para cuidar do povo em relação à pobreza. Então, se a gente for até o verso 25, você vai ler comigo aí, capítulo 25, verso 25 em diante, fala assim: se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la a quem a comprou. Do preço da terra está descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Então aqui a gente vê que Deus ele cria esse sistema preocupado com o seu povo, para que mesmo se uma pessoa que começasse a empobrecer
e precisasse vender as suas terras, ela tivesse direito até a sua terra de novo. Então você lembra comigo, quando o povo de Israel chega ali na terra prometida, tem essa divisão de terras entre as tribos de Israel e as famílias. Então cada tribo, com exceção da tribo de Levi, e todas as famílias ali que pertenciam a essas tribos, todos os clãs, eles recebiam um pedaço de terra. Só que acontecia que, por circunstâncias diferentes na vida, talvez por má administração da pessoa mesmo sobre a sua vida, por más decisões que aquela pessoa tomou na sua vida, ela precisava vender essa terra. Ou talvez circunstâncias que ela não estava esperando. Às vezes alguém na família morreu e eles precisavam suprir outra pessoa. Ou talvez uma doença acometeu aquela família, alguma coisa aconteceu. Mas situações diversas na vida faziam com que as pessoas precisassem vender as suas terras. E aí Deus, ele cria diferentes sistemas para que a terra voltasse para os donos originais. Então primeiro ele dava aqui a opção de alguém da família comprar aquela terra para ele. Ou se ele conseguisse mesmo o dinheiro de volta, ele teria o direito de comprar a sua terra. Ela não ficaria em definitivo para os compradores da terra aqui. Mas ainda assim, se isso não acontecesse, se a pessoa não fosse restabelecida, se ela não tivesse um parente com condições de comprar a terra de volta, no 50º ano, contado 7 vezes 7, então no ano seguinte, no dia da expiação, tocava a trombeta, e aquela pessoa que estava vivendo ali sem terra e tentando sustentar de diversas maneiras, ela tinha de volta a sua terra. Então instantaneamente, quando a trombeta soava, ela sabia que aquele dia tinha chegado, onde ela poderia voltar à sua terra de origem, e ela teria de volta acesso, possibilidades, oportunidades com a sua terra de volta ali. Então isso acontecia cada 50 anos. Então essa é a primeira coisa que define aqui o ano do jubileu para a gente. Todas as pessoas têm acesso de novo à terra que ela foi prometida. Mas tem uma segunda coisa também. Perder a sua terra não era o pior que podia acontecer para alguém no povo de Israel. Vai comigo lá a partir do verso 39. E a gente vê o que mais poderia acontecer. Então, Levítico 25, 39. Fala assim: se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo, tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês, e o servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são meus servos, que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Então, uma outra situação que podia acontecer, e aí pensa comigo, eu já perdi a minha terra, as coisas estão indo de mal a pior, e agora eu não consigo mais me sustentar, e aí eu tenho que me vender como escravo. E primeira coisa aqui, quando a gente tem que pensar, quando a gente olha para a escravidão no Antigo Testamento, a gente não pode pensar com os olhos da escravidão aqui no Brasil antes da abolição da escravatura. É um tipo de escravidão completamente diferente. Primeiro porque a gente vê que até a escravidão é um cuidado de Deus aqui, para que o povo não pereça em pobreza. Então Deus fala: se alguém empobrecer do seu povo e for obrigado a se vender, não tratem como escravo. Então tratem ele como se fosse um empregado de vocês. Então ele dá várias orientações aqui para aqueles do povo que compram escravos do próprio povo, sobre como eles têm que tratar esse escravo aqui. Então até a escravidão, diferente da escravidão que aconteceu no Brasil antes da abolição, é uma escravidão com cuidado de Deus. Deus cuidando do seu povo ali e criando maneiras para que o seu povo não perecesse em pobreza. Então essas eram duas coisas que aconteciam no ano jubileu. Então o ano do jubileu era esse ano maravilhoso, em que eu que não tenho terra e tenho lutado para sustentar a minha família, ou eu que me vendi como escravo e agora estou vivendo numa terra longe da minha família, distante do meu povo, distante do meu clã, nesse dia a gente volta e tudo é como se tivesse um botão de resetar ali. No seu celular aí tem provavelmente a função de restaurar as configurações de fábrica. Então era isso que acontecia aqui a cada 50 anos. Deus ele restaurava as configurações aqui na maneira como ele deixou o povo, e tudo voltava na maneira como começou. Por quê? Porque Deus sabe que situações adversas acontecem na nossa vida. Deus sabe que situações adversas aconteceriam com o povo dele. Ele sabe que por causa do pecado e
pelo povo ser pecador, eles poderiam ter decisões erradas, eles poderiam ter situações que aconteceriam, eles poderiam sofrer com decisões erradas de outras pessoas, mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor e no seu cuidado, Ele provê maneiras, e o ano do jubileu é essa maneira última aí de restaurar o seu povo, a sua situação na qual Deus deixou. Então eu queria que vocês colocassem no contexto de alguém ali no povo de Israel naquela época. Você está vivendo em sofrimento, você perdeu a sua terra, sua família está perecendo, você agora é escravo, mas chega esse dia e você ouve o som dessa trombeta tocando por toda a terra, e assim, num estalar de dedos, você tem direito de novo à sua terra. Assim, num estalar de dedos, você tem acesso à liberdade de novo. Então isso era algo extremamente especial que acontecia para o povo de Israel. Mas aí vem a segunda pergunta: por que Deus criou o ano do jubileu? Qual que era o propósito desse ano? Qual que é o propósito do ano do jubileu para a gente? Eu queria propor 5 razões aqui pelas quais Deus criou o ano do jubileu. A primeira delas é apontar para a soberania e para a grandeza de Deus como dono de tudo e de todos. Queria falar mais uma vez para você: apontar para a soberania e para a grandeza de Deus como dono de tudo e de todos. Leia comigo o verso 23 do capítulo 25. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Então por que Deus pode fazer com que a terra volte de novo aqueles para quem Ele deu ali no começo? Porque a terra não pertence ao povo de Israel. Aquela família que comprou a terra, ou até mesmo a família a quem a terra foi dada originalmente, aquela terra pertence ao Senhor. Eles são apenas arrendatários cuidando das posses do Senhor. Então o primeiro propósito aqui é apontar para essa grandeza de Deus, que Ele é dono de todas as coisas. Deus, Ele tira e Ele dá para quem Ele quiser, porque Ele é o dono de tudo. Mas também, olha para mim o que Ele fala em relação a eu e você, verso 55 do capítulo 25. Pois os israelitas me pertencem, são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E ele fala a mesma coisa no verso 42. 2 vezes aqui nesse texto, Deus aponta para a realidade. Eu sou aquele que salvou o povo de Israel e tirei eles do Egito. Portanto, eles são meus servos, eles me pertencem. Então Deus está apontando não só para a realidade que Ele é dono da terra, e Ele é dono das posses, e Ele é dono de todas as coisas, mas também nós pertencemos a Ele. O povo de Israel pertencia a Ele. Eles eram posses do Senhor agora, porque o Senhor foi aquele quem os tirou da terra do Egito. Então o primeiro propósito para o qual o Senhor criou o ano do jubileu é para apontar para a grandeza dEle, como dono de todas as coisas e de todas as pessoas. Segunda razão, segundo propósito pelo qual Deus aqui criou o ano do jubileu: contribuir, colaborar para a união das famílias, colaborar para que as famílias mantivessem unidas. Então pensa comigo, à medida que o povo ia vendendo as suas terras, aquele clã ia se segmentando, ia se fragmentando, e as pessoas iam mudando de um lugar para o outro. À medida que pessoas eram vendidas como escravas também, elas precisavam mudar de lugar, elas saíam da sua terra por direito e elas iam para outros lugares. Mas a cada 50 anos, Deus trazia aquela família de volta para o mesmo lugar. E eles começavam ali, pais e filhos de novo, vivendo juntos e refazendo a vida, tendo mais uma chance para fazer com que as coisas acontecessem como Deus planejou que acontecesse. Então o segundo propósito que a gente tem aqui para o ano do jubileu é esse, de Deus querendo e contribuindo e colaborando para que as famílias vivessem unidas. O desejo de Deus é que famílias vivam da maneira que Deus desenhou, que Deus planejou. E sim, Ele planejou a gente para sair da casa do nosso pai, da nossa mãe, constituir uma nova família, mas também a gente continua sendo família uns com os outros, e a gente continua unido e colaborando uns com os outros. Então essa é a segunda razão pela qual Deus aqui criou o ano do jubileu.
Terceira razão para a qual Deus criou isso é prevenir a extrema pobreza. Então Deus, Ele não deseja que o seu povo, que os seus filhos vivam numa situação de extrema pobreza. Então é por isso que Ele cria esse sistema, que mesmo que eu tome decisões erradas e coisas me acometam na vida, eu tenho certeza que se eu não conseguir sair dessa, a cada 50 anos eu consigo voltar e eu tenho uma segunda chance. Então, por quê? Porque Deus não quer que o seu povo pereça em pobreza para o resto da vida. Deus, Ele é extremamente cuidadoso. E eu não sei você, se você já parou para olhar para a lei, e olhar para as coisas aqui, com esses olhares de um Deus cuidadoso, que cria sistemas para que o seu povo não pereça. Então várias vezes a gente olha para o Antigo Testamento, e a gente vê diferentes ordens de Deus, diferentes leis que Deus cria, só que a gente tenta olhar com os nossos olhares, aqui do século 21, com as nossas lentes, do nosso contexto, e aí a gente fala, poxa, isso é completamente sem sentido o que Deus está fazendo. Não faz sentido essa lei. Essa lei aqui, parece que Deus, Ele só queria ser um Deus mandão, que falava, não faz isso, não come isso, não vai para aquele lugar, não toca nisso, não faz aquilo. Mas tente olhar com um olhar de um Deus cuidadoso, num tempo que a gente não tem todo o conhecimento, ciência e tecnologia que a gente tem hoje, cuidando do seu povo. Então, por exemplo, por que Deus fala para o povo não tocar em mofo? Hoje a gente sabe que se algo está mofado, não é só eu cortar aquela parte do mofo ali que está tudo bem. A gente sabe que aquilo ali pode espalhar por todo o alimento. Então Deus vai lá, e não existia a ciência naquela época para entender isso, então Ele só fala, não toca nisso. Ele está cuidando do povo dele aqui. Da mesma forma a gente vai ver, por exemplo, com os frutos do mar. Então por que Deus me proibiu de comer o camarão, que é tão gostoso, a gente sabe que tem toxinas nos frutos do mar. Hoje tem todo um manuseio e um cuidado e algo para lavar que não tinha naquela época. E a gente sabe que tem toxinas ali que ao longo do tempo podem fazer com que a gente tenha esse envenenamento gradativo ali. Então Deus, no seu cuidado, na sua misericórdia, fala, não comam isso, não comam isso. E eu tenho amigos que continuam não comendo isso. E gente, se Deus falou para não fazer algumas coisas, talvez é melhor não fazer. O pecado é quando eu não faço hoje e eu falo, não, é errado você que faz. Isso Deus aboliu. A lei não nos nivela dessa forma diante de Deus. Mas é saudável olhar para a sabedoria de Deus também no Antigo Testamento aqui. Porque por trás de cada lei dessa, tinha uma razão, tinha algo que Deus estava querendo trazer aqui. Por que Deus tirava as mulheres no seu período menstrual, por exemplo, do arraial? Imagina nessa época, extremamente arcaica, que os homens não tinham conhecimento de tudo, se essas mulheres ficassem ali nesse período, continuando os seus maridos, tendo relações com elas, todas as complicações que poderiam acontecer para a saúde da mulher. Então Deus, no seu cuidado, tira essas mulheres, leva para um lugar distante, para Ele estar com outras mulheres que estão nesse mesmo período, porque Ele está cuidando ali da saúde delas. E aqui a gente vê escravidão, sistemas para recuperar a terra, e o ano do jubileu como esse último cuidado de Deus, criando sistemas para evitar a extrema pobreza e para cuidar do seu povo de maneira integral, cuidando do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, das nossas finanças, das nossas condições. Quarta razão para prevenir do propósito aqui do ano do jubileu. A quarta razão é que também para prevenir a extrema riqueza. Então Deus não queria só prevenir a extrema pobreza no povo de Israel, mas Ele queria também prevenir a extrema riqueza, porque não adiantava o quanto você acumulasse de terra, o quanto você comprasse, o quanto escravos você teria. Chegava esse ano do jubileu, a cada 50 anos, e as minhas terras todas que eu comprei voltavam para suas famílias de direito. Todos os escravos que eu adquiri voltavam, eram libertos agora e voltavam para suas famílias, porque Deus aqui também queria prevenir a extrema riqueza. E por que Deus queria prevenir a extrema riqueza? É porque Deus é contra a riqueza? Porque Deus é contra a gente adquirir? Não, não é por isso. Mas Deus, Ele é um Deus que nos dá trabalho e significado. Deus é um Deus que nos dá trabalho e significado. Então poderia acontecer que eu, ao acumular terra,
acumular escravos, ter várias pessoas fazendo coisas para mim, eu descansasse e falasse, não, agora eu estou bem, agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu tenho gente para administrar as terras, agora eu tenho gente para fazer isso, agora eu tenho gente para fazer aquilo, mas não tinha espaço para descansar dessa forma, porque a cada 50 anos, não importa quanto de terra eu tivesse, eu voltava ali para o início, e eu tinha que cultivar e cuidar da terra que Deus me deu e deu para minha família, a linha de início. Então isso também prevenia a extrema riqueza e preservava o trabalho e preservava o significado das pessoas ali, tendo que tirar da terra o seu sustento, trabalhar para cuidar das suas famílias. Então Deus, ele não deseja que a gente acumule o suficiente para que a gente descanse, fique numa boa e perca o significado da nossa vida. E a gente vai já falar mais sobre isso, tá bom? Então, um propósito do ano do jubileu também era prevenir a extrema riqueza. E o quinto propósito aqui do ano do jubileu, e esse é o que mais fala talvez aos nossos corações nessa noite, era apontar para Jesus como nosso jubileu. Era apontar para Jesus como aquele que nos liberta do nosso cativeiro e nos devolve vida, oportunidades e nos dá uma segunda chance. Então não sei se você percebeu, vou pedir para você voltar lá no verso 9, quando acontece o ano do jubileu, quando é que a trombeta soa aqui. Então olha comigo o verso 9. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Então é no dia da expiação do 50º ano, era que essa trombeta soava ali. Se você lembrar comigo, você vai para Levítico 16, vai falar o que era esse ano da expiação, o que acontecia aqui. Então era esse vez no ano, onde o sumo sacerdote, ele ia para o Santo dos Santos, e ele oferecia um sacrifício pelo povo, um sacrifício de substituição, e através daquele sacrifício, o povo estava coberto ali, e ele podia viver em paz com Deus e reconciliado com Deus, por causa da cobertura desse sacrifício. Então, no 50º ano, no dia da expiação, tocava essa trombeta, e no mesmo dia que esse sacrifício de substituição está acontecendo, os cativos e aqueles que estão em sofrimento e pobreza eram restaurados e eram libertos. Então isso aponta para você. Eu não sei se tem alguém nos visitando aqui nessa noite, mas eu queria agradecer você por estar aqui nessa noite. E talvez você que ainda não depositou a sua confiança em Jesus, você olhasse para Ele como aquele que veio até a terra, se entregou no nosso lugar, morreu numa cruz e pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, pagou o preço pelas decisões erradas que eu e você tomamos ao longo da nossa vida. E por causa do sacrifício dele na cruz, agora a gente pode ser livre do pecado. E não só livre do preço pelo pecado, mas também livre do poder do pecado. E ele é o nosso jubileu. Então imagine esse ano do jubileu, no dia da expiação, com todo esse significado, pessoas sendo libertas. E com isso em mente, isso era algo muito vivo na mente dos judeus. A gente vai ler Lucas capítulo 4. Então, com esse contexto do ano jubileu, eu queria pedir para você ir comigo lá para Lucas capítulo 4, e a gente vai ler a partir do verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Essa é a maneira como Lucas introduz o ministério de Jesus aqui no evangelho dele. E fala assim: então Jesus, cheio de poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para fazer as boas novas aos pobres.
Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então qualquer judeu que estava nessa sinagoga, nesse sábado aqui, enquanto Jesus lia essa citação de Isaías aqui, eles estavam em mente o ano do jubileu, porque esse era o ano que eles aguardavam, o último jubileu, onde os cativos seriam soltos, boas novas eram contadas aos pobres, o oprimido ele seria liberto aqui, os cegos veriam. E Jesus, quando senta, ele fala: hoje essa escritura foi comprada, o jubileu está aqui. É isso que Jesus está falando quando ele diz: hoje as escrituras foram cumpridas. Eu sou o jubileu. E Jesus é esse nosso jubileu. Eu e você acumulamos uma dívida diante de Jesus. O povo de Israel acumulava uma dívida durante 50 anos. E a gente acumula uma dívida durante a nossa vida inteira. Mas Jesus é esse que veio e ele pagou o preço para que hoje a gente fosse completamente liberto. E esse era o propósito, para que o povo de Israel olhasse com expectativa pelo dia que chegasse o último jubileu e todas as suas dívidas fossem pagas para sempre, e não seria mais necessário dias da expiação, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se deu em expiação por mim e por você. Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus que morreu por mim e por você. Mas a nossa terceira pergunta para essa noite é: o que isso significa para mim e para você? Porque, meus irmãos, algumas pessoas usam esse texto do jubileu, esse texto de Levítico 25, para justificar a redistribuição de terra. Algumas pessoas falam que deveria acontecer uma reforma agrária. Alguns cristãos, eles defendem, alguns cristãos mais progressistas, eles defendem, usando esse texto aqui, falando que deveria haver uma redistribuição de terras e uma reforma agrária. E eu poderia ter vários motivos para explicar as diferenças entre a nossa sociedade de hoje, a sociedade de Israel ali, e por que isso não faz sentido. Mas eu queria ficar só com vocês aqui nessa noite. E a razão é que a nossa sociedade hoje não é uma sociedade agrária. A nossa sociedade hoje não é uma sociedade que tem a terra como recursos. Então, não existia dinheiro no tempo desse povo de Israel aqui. O que eles tinham era terra. Então, a terra era o dinheiro para eles aqui. Então, essa sociedade de Israel era organizada e era uma sociedade agrária. Hoje, a nossa sociedade funciona de maneira completamente diferente. E terra não é mais a nossa moeda de troca, não é mais o que a gente faz. Então, essa é uma razão suficiente para entender que esse texto não cabe. É uma anacronia pegar esse texto e tentar aplicar numa sociedade completamente diferente hoje. Mas apesar da gente não fazer sentido a gente fazer exatamente como o ano do jubileu falou aqui, literalmente, devolvendo as terras a cada 50 anos, ou libertando, a gente não tem mais escravos hoje, então isso mostra como isso faz sentido. Apesar de não fazer sentido nesse contexto, tem várias coisas que o ano do jubileu pode ensinar para mim e para você hoje, e tem várias aplicações práticas para mim e para você hoje. Eu queria apresentar 4 delas aqui para a gente, e entendendo que o Senhor está nos desafiando nessa noite, através do ano do jubileu, nessas 4 áreas. A primeira delas é, uma das aplicações práticas para o ano do jubileu para a gente, é que se Deus é dono de todas as coisas, eu e você somos apenas mordomos dele em tudo que nós temos. Então, mais uma vez, o verso 23, a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Então, mordomia não é só um atributo da vida cristã. Mordomia é a vida cristã. Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do meu tempo, do meu dinheiro, do conhecimento que ele me deu, da situação que ele me colocou na vida. Deus, ele é dono de todas essas coisas. Então eu só sou um mordomo do meu tempo, do meu conhecimento, das coisas que eu sei fazer.
do meu dinheiro. Eu só estou cuidando disso para Deus. Essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus, mas eu também sou mordomo de Deus. Eu só estou cuidando das coisas. Então isso muda a maneira como eu lido com as coisas que Deus colocou na minha mão para cuidar. Isso muda a maneira como eu olho o meu tempo, as minhas propriedades, as minhas posses. Quando eu entendo que Deus, Ele é dono de tudo. E eu só estou cuidando temporariamente das coisas que Deus colocou na minha mão. Meu irmão e minha irmã, o que você tem que em primeiro lugar não veio de Deus? O que você tem que em primeiro lugar não pertence a Deus? Tudo que nós temos pertence ao Senhor. E isso faz de mim e de você mordomos dele, que precisamos administrar de maneira fiel isso que Ele colocou na nossa vida. Se a gente continuasse aqui no livro de Lucas, a gente ia chegar na parábola dos talentos, talvez conhecida de vários de vocês, onde um senhor deu diferentes talentos ali para os seus servos, e ele falou com que eles administrassem isso, e a gente vai ver diferentes ações ali, e no final o Senhor vem e Ele pergunta para aqueles servos o que eles fizeram com os talentos, o que eles fizeram com os recursos que foram depositados nas mãos deles. Alguns enterraram esses talentos com medo, mas teve um servo que foi bom e fiel, e que administrou de maneira fiel o que o Senhor dele colocou na mão dele. E vai ter um dia, meus irmãos, que o nosso Senhor vai perguntar como é que a gente administrou as coisas que Ele colocou na nossa mão. E nesse dia, nada mais vai importar. Nada que a gente viveu aqui, nenhuma alegria, satisfação, felicidade momentânea, qualquer coisa que a gente tenha vivido aqui que foi muito legal para a gente, nada dessas coisas vão importar, a não ser ouvir do nosso Senhor, que nós somos servos, bons e fiéis, que administramos aquilo que Ele colocou na nossa mão. Então, primeira aplicação prática para a gente aqui é: Deus, Ele é dono de todas as coisas, portanto, nós somos seus servos. Segunda aplicação prática para a gente aqui é que, se Deus realmente nos salvou da nossa escravidão, assim como Ele salvou os israelitas do Egito, agora nós pertencemos a Ele. Então, de novo, verso 55. Pois os israelitas me pertencem, são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, assim como o povo de Israel foi salvo da escravidão que acontecia no Egito, nós fomos salvos da escravidão do pecado, que nos mantinha cativos, e salvos da condenação eterna. E agora a gente pertence ao nosso Senhor. Então, não só as coisas que foram colocadas nas nossas mãos, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso intelecto, mas a nossa vida por completo pertence ao Senhor. Irmãos, várias vezes eu sou convidado para falar com adolescentes e com jovens sobre vocação. Então, é um tema que os adolescentes eles estão preocupados com isso. E geralmente, quando eu vou falar sobre isso e a gente abre para perguntas e respostas, sempre tem uma pergunta que vem. E quando eu estou falando para jovens também, que já estão no trabalho e entendem o que é uma carreira e uma vida de trabalho, e a pergunta que vem, que não faz tanto sentido para mim, é a pergunta: André, como é que foi para você largar tudo que você tinha para agora estar integral no ministério servindo ao Senhor? E por que essa pergunta não faz tanto sentido para mim? Porque a minha vida já era do Senhor antes. Agora que eu estou no ministério, a minha vida não é mais do Senhor do que era antes. Então eu sempre devolvo essa pergunta quando ela surge da seguinte forma: não, mas peraí, você também não vive integralmente para o Senhor? Você também não vive a sua vida por completo ao Senhor? Irmãos, todos nós aqui, a nossa vida pertence completamente ao Senhor. E qualquer um de nós, por mais que talvez você não se sinta chamado, por exemplo, para ir para a Arábia Saudita, para a Turquia, para ir para os lugares talvez mais desafiadores em relação à pregação do Evangelho, e com menos presença do Evangelho, por mais que você não seja chamado talvez a isso, e eu espero que alguns de nós aqui nessa noite
se ainda não fomos, sejamos chamados para isso. Nós precisamos estar dispostos a qualquer momento ao qual o Senhor vai falar para a gente: agora é hora de você ir fazer isso. Por mais que eu e você talvez não sejamos chamados, se a gente realmente crê que nós pertencemos ao Senhor, a qualquer momento eu tenho que estar pronto para obedecer o Senhor, se Ele me chamar a fazer alguma coisa. Porque é isso que um servo faz. Um servo não negocia com seu Senhor perguntando: não, mas por que isso? Por que aquilo? Onde é que eu tenho que ir? Um servo simplesmente obedece aquilo que o seu Senhor ordena. Então, que a gente cultive um coração, e essa segunda aplicação para a gente é que a gente cultive um coração de servos diante do Senhor, que está a todo momento disposto e pronto para obedecer aquilo que o nosso Senhor nos manda. Por mais sem sentido talvez que isso seja na nossa cabeça, mas eu estou pronto porque eu sou um servo dele. E isso serve para todos nós, não para um grupo diferente de pessoas. Terceira aplicação prática para a gente nessa noite é que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. Se você, assim como eu, é um pecador miserável, que eu olho para a minha vida e eu falo: impossível, Senhor, impossível ir para Ti pelas minhas próprias forças, impossível ir na Tua direção sem que o Senhor me buscasse, impossível voltar aos meus caminhos maus para os Teus caminhos, Deus, sem que o Senhor intervisse na minha vida. Se você, assim como eu, um pecador, você entende o que uma segunda chance significa. Você entende quem é esse Deus. E o ano do jubileu é a prova de que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Não importa se uma pessoa estava vivendo aqui em pobreza, em cativeiro, por causa das suas próprias decisões erradas. Não importa se essa pessoa aqui tivesse vivido uma vida completamente desgarrada, uma vida alucinante, fazendo coisas que ela não deveria. A cada 50 anos ela teria uma segunda chance. E o nosso Deus também é um Deus de segunda chance. Talvez você está aqui nessa noite, você já andou com o Senhor, mas você não tem andado tão correto com Deus, e Ele já tem te incomodado, que você deve endireitar os seus caminhos diante dEle. Eu estou aqui nessa noite, diante da palavra de Deus, para anunciar para você que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ele está só esperando que você confie completamente nele, que você desista de levar a sua vida do seu jeito, que você entregue a sua vida para Ele, conduzir ela de forma completa. Talvez você está andando com o Senhor, mas você tem lutado com um pecado específico. Você tem lutado com pornografia, você tem lutado com a fofoca, você tem lutado com a murmuração, você tem lutado com diferentes pecados aí, talvez pecados na sua área financeira, da sua vida, mordomia. Você tem lutado com pecado que você não sabe como sair disso, você não sabe como sair dessa. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus que veio não só nos livrar do preço pelo pecado, mas também veio nos salvar do poder do pecado. E Ele é um Deus de segunda chance. Endireite os seus caminhos diante do Senhor. Então, nosso Deus, Ele é um Deus de segunda chance. E por último, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que nos dá significado e responsabilidade. Mais uma vez, a gente não deve fazer o ano do jubileu literalmente, porque isso foi criado para um povo num contexto correto, num tempo correto, e Deus criou esse sistema aqui para que o povo dele fosse cuidado naquela época. Mas uma coisa que a gente percebe aqui com o povo naquela época, que a gente pode aplicar para a gente hoje, é que Deus ele não estava sendo assistencialista com o povo dele. Ele não estava só ali vindo e resolvendo o problema de maneira paliativa do povo dele. Deus, em vez de dar dinheiro para o povo, Ele estava dando terra. E terra precisava ser cuidada e cultivada. Então, por mais que o ano do jubileu viesse, a cada 50 anos eu tivesse tudo restaurado, eu não podia descansar nisso e agora só aproveitar
o que Deus fez para mim. Não, Ele me deu uma terra que eu preciso cuidar, que eu preciso lavrar, que eu preciso todo dia e gastar o suor do meu corpo. E eu tenho responsabilidade com aquela terra agora. Então nosso Deus, Ele nos dá, quando Ele nos salva, Ele não vem só para nos salvar e agora a gente só espera pelo dia que a gente vai para o céu. A gente só espera pelo dia que Ele vai retornar e a gente está aqui agora só esperando o que Ele vai fazer. Não. Ele nos deu um trabalho a fazer. Ele nos deu significado. E a gente vai ver que uma das responsabilidades que o povo de Israel tinha aqui, aqueles que tinham terra, era cuidar daqueles que não têm. Aqueles que eram livres, era cuidar daqueles que não tinham condições de se manter. E eu e você que recebemos o jubileu, que recebemos essa graça salvadora, agora a gente tem uma responsabilidade com aqueles que ainda não receberam essa graça salvadora. Então Deus nos dá significado e responsabilidade. Então eu queria orar por nós nessa noite. Eu não sei qual dessas 4 aplicações práticas fala com você nessa noite, mas eu oro que não só o ano do jubileu, mas que as escrituras como um todo continuem falando ao seu coração, continuem desafiando você a viver uma vida por completo para Ele.